Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É muito bom chegar até você com o programa Discípulos e Missionários, este programa que traz para nós reflexões, pequenas gotas que servem para cultivar em nós a fé viva. Muitas vezes temos tantas perguntas, tantos assuntos e não temos com quem perguntar. E nada melhor do que termos aqui o Dom Odilo, né, que responde de uma forma tão clara e objetiva. Bem-vindo, Dom Odilo. Obrigado, Padre. Minha saudação a vocês todos. E hoje, de modo muito especial, saudação aos pais. É o Dia dos Pais. Dia dos Pais, isso. Então, saudação aos pais, presentes ou não presentes, vivos ou já falecidos. Nós queremos ter todos os pais hoje na nossa oração, na nossa intenção diante de Deus. Muito bem. E nós, ao iniciarmos esta segunda semana de agosto, iniciamos também as reflexões em relação à família, né? Como na primeira semana nós tínhamos as reflexões por causa dentro do mês vocacional para os ministérios ordenados, nós temos também a vocação familiar. E hoje em dia, atacada de tantos lados, de tantas formas, e que pode até se pensar que a vocação familiar está em crise. É verdade que está em crise? E se está em crise a dimensão familiar, como nós podemos cultivar a família? Certamente nós constatamos uma grande crise em relação à família, mas antes ainda do que a família, em relação ao casamento. Uhum. Então, nós falamos nesta segunda semana de família, mas iniciamos falando de casamento, né? Que é uma vocação, é também um chamado, um estado de vida dentro da vivência cristã. Portanto, no conceito nosso cristão, no conceito católico, o casamento não é simplesmente um contrato que se faz e desfaz, né, como qualquer contrato entre duas pessoas, mas é um chamado de Deus e é também um sinal, né, sagrado. É um sinal daquela aliança, daquele amor que Deus tem pela humanidade e que se manifesta também do amor de Cristo pela Igreja. Esse se torna o casamento, né, se torna um sinal deste amor, né? Portanto, hoje o que está mais em crise, antes da própria família, é a questão do casamento. Está dentro do contexto de uma crise maior, que é a crise do significado religioso da vida, da existência, né? Nós vivemos um período, embora de uma religiosidade exuberante, mas muitas vezes é uma religiosidade sem fé. Uhum. É uma religiosidade sem Deus até. E aí, é claro, tudo acaba ficando muito superficial, não tem mais raiz, não tem mais peso, e o casamento entrou nisso também, né? Infelizmente, é a perda do sentido da fé, a perda do sentido do sobrenatural na existência, e como dizíamos na semana passada, isso dificulta também o despertar de vocações, e portanto a primeira coisa que devemos fazer realmente é redescobrir o sentido sobrenatural da existência. Uhum. Aí surgem vocações. A mesma coisa para o casamento cristão, né? O matrimônio cristão como sacramento. Esse também está dentro de um contexto de vida de fé, um contexto de visão religiosa da existência, da vida. E isso em função de uma cultura que, de alguma forma, dificulta esta visão religiosa da vida, então põe em crise também o matrimônio, o casamento religioso. E, é claro, a família acaba apanhando com isso também. O conceito de família, que é tão caro à Igreja Católica, mas não só. Eu lembro que a família é importante, primeiro, para a pessoa humana. Segundo, é importante para a sociedade como um todo. Terceiro, é importante para a igreja. Então, se a igreja fala da importância da família, não está pensando em primeiro lugar do bem dela própria, da igreja, mas do bem da própria pessoa e da sociedade, da comunidade humana, onde a família é um bem. Embora muitas vezes a família seja descuidada, seja de alguma forma apedrejada, né, na cultura em geral, por outro lado, sente-se a necessidade da família por todo lado.
por todo lado, né? E tanto assim que hoje uma ideia em voga é que existe multiplicidade de famílias. Isso não é outra coisa do que querer substituir exatamente aquela família que está faltando, né? De um lado se desmonta a família para de novo reerguê-la de outro lado, de outro jeito. Sinal de que a família é importante e que nós precisamos valorizar de uma forma nova a família. E é bom recordar que há poucos anos atrás, né, pouquíssimos anos atrás, já dentro do pontificado do Papa Francisco, teve o Sínodo para a Família, no qual saiu a exortação apostólica Amoris Laetitia. Exatamente. Foi tão importante esse sínodo, o Papa deu uma de importância tamanha, que fez 2 sessões do sínodo. Um ano o sínodo extraordinário e o ano seguinte o sínodo ordinário sobre a família, para dizer da importância que a igreja dá à questão da família, que, mais uma vez, é importante não em primeiro lugar para a igreja, sem dúvida, mas em primeiro lugar é importante para a pessoa humana. É importante para a comunidade humana, para a sociedade. E é importante para a igreja também. Então, está aí o documento também, para que não só seja um documento lido, mas principalmente vivenciado. Depois o documento esse, Amoris Laetitia, sobre o casamento e a família nos tempos de hoje, talvez ficou marcada muito fortemente a ideia de que se tratou da comunhão aos recasados, ou então a possibilidade de um novo casamento depois de reconhecida do matrimônio. Esses 2 aspectos estão presentes, mas não são o todo. O sínodo tratou da família a partir de questões muito mais amplas, e também o documento, Amoris Laetitia, é, em primeiro lugar, um documento para valorizar a família. Sim. E para anunciar a boa nova da família. Então, vale a pena a gente estar com esse documento à mão, ler, reler, e ele é básico para a pastoral da família daqui por diante. Isso. E nós estamos iniciando a partir de hoje, então, a Semana Nacional para a Família. E dentro deste temos também uma pergunta que vem dos nossos participantes. Olá, Dom Odilo. Meu nome é Leandro. Neste mês das vocações, por que uma Semana Nacional da Família? Leandro, muito obrigado por sua pergunta. Por que uma Semana Nacional da Família dentro do mês das vocações? É porque o chamado de Deus ao casamento, o chamado à família, é também uma vocação. Naturalmente, dentro do contexto de fé que nós vivemos, a fé cristã, a fé católica, nós valorizamos muito o casamento, valorizamos muito a família. Eu acho, Padre Anderson, que, de repente, nós estamos falando muito dos problemas da família. Eles merecem nossa atenção, mas acabamos não mais falando da beleza da família. Justo. Falamos pouco da beleza, do valor do casamento. Então, essa semana deveria ser muito para isso, para a gente valorizar mais. E interessante, né? Como hoje se faz necessário falar do casamento aos jovens. Porque adolescentes e jovens muitas vezes têm uma ideia muito distorcida por causa da cultura circunstante, né? Sobre casamento e família. E ouvem de todo lado que casamento já era uma instituição falida, família é uma instituição falida. Não é. Pode apostar que casamento vai ter, família vai ter. Quem está dizendo que é uma instituição falida, escreve aí, está errado. Vamos apostar nisso porque foi Deus que assim quis. Deus quis o casamento, Deus quis a família e isso não vai acabar. Temos que valorizar. Então vamos descobrir o que de bom, de belo existe no casamento, na família. Os adolescentes, os jovens. Ouvir os casais que vivem bem o casamento. Uma família que... Claro, todas as famílias têm problemas, têm algum probleminha. Mas olha, com todos os seus problemas, a família é um bem. Continua sendo muito melhor ter família do que não ter. Que digam aqueles que não têm família, né? Sonham em ter família, querem ter família. Pois bem, essa semana, Leandro, é para a gente falar bem da família, falar bem do casamento, dessa forma revalorizar aquilo que realmente tem valor. Muito bem. E justamente porque a família, sendo uma instituição querida, desejada por Deus, ela não precisa de defesa, Deus já a defende. O que ela precisa ser por nós
é promovida. Então, promova também o ser família. Este e todos os outros programas Discípulos e Missionários você pode acompanhar no nosso canal Canção Nova no YouTube, o Canção Nova Play. E também pode participar conosco, mandando as suas perguntas, mandando as suas dúvidas pelo discípulosemissionários@cançãonova.com. discípulosemissionários@cançãonova.com. Sobre todos nós, né, que somos família, pediríamos também a sua bênção, Dom Odilo. Pois não, que Deus olhe para nossas famílias, todas as famílias, também as famílias que passam por dificuldades, crises, problemas. Vamos pôr isso tudo no coração de Deus. E hoje, de modo particular, para a figura do Pai, olhemos para Ele, que é uma bênção, que tem uma missão importante na educação dos filhos, na vida dos filhos. Pai, coragem, assuma o seu papel de pai com alegria, os filhos vão agradecer. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.